I wrote scientific papers by dictating to a secretary, and I gave seminars through an interpreter. And then... Milton Parron apresenta especiais musicais com Beatles, Chico Buarque, Frank Sinatra. Estamos a Lima, no Peru, falando para a Rede Bandeirantes de Rádio, Rede Bandeirantes de Televisão, enviado especial Eduardo Castro. Você, Eduardo? Pois não, Zaidan, aqui Lima, no Peru, ao vivo, Rede Bandeirantes de Rádio, Rede Bandeirantes de Televisão, 23 horas e 4 minutos. Para os amigos que acompanham pela Rede Bandeirantes de Televisão, temos imagens do terceiro ônibus que está sendo cheio, que está sendo completado com reféns. Reféns que saem da casa do embaixador aqui do Japão, aqui em Lima. A saída que já acontece há cerca de uma hora. Há cerca de uma hora, um dos reféns que está sendo libertado, o ministro do Trabalho do Peru, Sandro Fuentes, leu um comunicado assinado por Cartolini, o líder dos rebeldes. Nesse instante, temos imagens na Rede Bandeirantes de Televisão da porta da casa do embaixador do Japão. De lá estão saindo mais reféns, mais um grupo de reféns que irão totalizar cerca de 220 reféns. Nesse instante, imagens da saída dos ônibus, os ônibus lotados de reféns que saem da casa do embaixador, transpõem um trajeto de mais ou menos 15 minutos e chegam até o Hospital de Polícia Nacional, que fica numa avenida que curiosamente se chama Avenida Brasil. Nesse hospital estão ficando todos os reféns que já estão sendo libertados e lá eles também estão se encontrando com o presidente do Peru, Alberto Fujimori. No instante em que mais um ônibus vai aí deixando a porta da casa do embaixador do Japão e se dirigindo ao Hospital de Polícia Nacional. São imagens pela Rede Bandeirantes de Televisão e informações pela Rede Bandeirantes de Rádio que chegam ao vivo e em primeira mão ao Brasil. Eu repito, serão cerca de 225 reféns, serão libertados nesse instante e levados para o hospital. Todos esses reféns não têm qualquer vinculação com o governo peruano. Já aqueles que vão permanecer na casa, não. São ligados ao governo do Peru ou fazem parte do corpo diplomático peruano. Tanto que temos a imagem na Rede Bandeirantes de Televisão, geradas desde Lima, no Peru, de onde falamos nesse instante, 23 horas e 6 minutos, hora local, a saída dos ônibus rumo ao Hospital de Polícia Nacional. Um trajeto que, eu repito, tem cerca de 15 minutos de duração. Aguarda-se agora pela utilização ou não do micro-ônibus blindado que foi colocado à disposição dos rebeldes do grupo guerrilheiro Tupac Amaru. Circula uma informação que não é confirmada entre os jornalistas de que este carro blindado, este micro-ônibus, levaria um grupo de rebeldes, provavelmente do comando dos rebeldes, diretamente da casa do embaixador para o aeroporto aqui de Lima. Porém, eu repito, essa informação não foi confirmada. A movimentação ainda é grande. Há aproximadamente uma hora se iniciou a saída dos reféns e mais ou menos 170, 180 deles já deixaram a residência oficial do embaixador do Japão. Daqui a pouco, Cláudio Zaidan, nós vamos voltar ao vivo com mais informações desde Lima, a capital do Peru. Eduardo, na verdade, se de fato os guerrilheiros se entregam, aí estaria a grande novidade, porque a libertação de um grupo de reféns, sem qualquer ligação com o governo de Fujimori, já havia sido anunciada no sábado. Houve um contato por walk-talk do Nestor Serpa, que é líder guerrilheiro, com um canal de televisão local, e ele disse que haveria libertação daqueles que não têm qualquer ligação com o governo Fujimori.
E no sábado à noite, o discurso por televisão do Fujimori, onde ele dizia que só havia uma saída. Eles entregariam as armas perante uma comissão de cidadãos notáveis do Peru. A partir daí, poderiam negociar até a saída do país, mas jamais o governo peruano concordaria com a libertação dos guerrilheiros, dos mais de 300 guerrilheiros ligados ao Tupac, que estão em prisões do Peru. Inclusive, parece que 2 mulheres estão entre os guerrilheiros, inclusive uma, segundo o relato de um dos libertados, com 16, 17 anos. Lembrando que há uma americana presa desde janeiro, ela foi condenada à prisão perpétua, Lori Benson, com 27 anos, que está presa no Peru por supostas ligações com o Tupac. Vale ressaltar, Eduardo, eles estão a caminho do hospital de polícia. O primeiro ônibus foi naquela direção, todos os libertados irão para o hospital da polícia de Lima, não é isso? Exatamente. Todos os libertados estão se dirigindo ao hospital de polícia de Polícia Nacional, que fica na Avenida Brasil, aqui em Lima. No hospital irão receber os cumprimentos do presidente Alberto Fujimori, que já se dirigiu para lá. Também podemos passar para o ouvinte da Bandeirantes, para o telespectador da Bandeirantes, já que estamos em cadeia rádio e televisão, que a pessoa que vemos na porta do ônibus, de todos os ônibus que estão levando os reféns para o hospital, uma pessoa que sempre na imagem que temos via CNN aparece sempre de costas, cumprimentando um a um aqueles que entram nos ônibus. Esta pessoa é o ministro Domingo Palermo, ministro da Educação, que foi a única pessoa autorizada legalmente pelo governo, oficialmente melhor, pelo governo peruano, a negociar de qualquer maneira e conversar no tom que fosse necessário com os rebeldes. Aquela comissão que foi formada no sábado e dela fazia parte o embaixador brasileiro Carlos Luiz Coutinho Pérez, não foi reconhecida pelo governo peruano. As pessoas que faziam parte dessa comissão, inclusive, não tiveram permitido o acesso até a casa do embaixador do Peru. Muito embora tivessem a liberação dos rebeldes, não tinham a liberação do presidente Alberto Fujimori. Com relação ao contato que você se reportava, Zaidan, agora há pouco, contato feito via rádio, esse contato aconteceu ontem à noite em 3 etapas. A primeira etapa, ao vivo na televisão aqui do Peru, no canal 4, na América TV, o Nestor Serpa Cartolini, o camarada Evaristo, como ele é chamado, comandante Evaristo, entrava em contato ao vivo pela televisão, dizendo exatamente isso, contando exatamente isso que está acontecendo hoje. Aqueles reféns que não eram ligados, que não estavam ligados, não faziam parte do governo peruano, estariam sendo libertados. Dizia ele paulatinamente naquela ocasião, ontem, e hoje se verifica se de fato o número total de 225 for alcançado, a liberação acabaria sendo total de uma vez com relação àqueles que não têm ligação com o governo peruano. E os demais permaneceriam até o final, até que as negociações chegassem a contento, no entender dos membros do grupo guerrilheiro. O segundo instante da conversa via rádio foi verificada com o ministro o embaixador do Japão. O embaixador do Japão fazendo o seu contato e pedindo uma intervenção mais ampla, mais aberta do presidente Alberto Fujimori. Se não acontece a intervenção do presidente, acontece a intervenção desse homem que vimos há pouco na imagem da TV Bandeirantes, o ministro da Educação, Domingo Palermo. Enquanto na comissão formada, que não foi autorizada a chegar à casa, o barulho era muito intenso, principalmente pelos 2 políticos peruanos, o barulho foi muito grande e a ação não foi tão efetiva. Já por outro lado, quieto, Domingo Palermo acabou negociando, pelo que se sabe, Domingo Palermo, que aparece nesse instante na imagem da Rede Bandeirantes de televisão, de costas, cumprimentando os reféns que entram no ônibus e são libertados nesse instante. Domingo Palermo foi quem, na surdina, por trás das cortinas, chegou e acabou negociando e acabou libertando esses reféns todos. Daqui a pouco voltamos aqui de Lima, no Peru, agora 11 horas e 12 minutos, Zaidan. Agora, Eduardo, nenhuma confirmação da libertação de Morihei Aoki, o embaixador japonês, né? Não, nenhuma confirmação, nem visual, muito menos por escrito, na famosa lista que deve ser divulgada depois, como foi na sexta-feira, como aconteceu na sexta-feira. Com relação aos japoneses, muitos deles empresários que estavam na festa, pudemos ver na imagem e também próximo do ônibus que muitos deles
já estavam deixando a residência, estavam deixando a casa do embaixador do Japão. Porém, com relação ao dono da casa, essa informação ainda não pode ser confirmada. E só para terminar, Eduardo, além dos ônibus, um carro blindado também está nas imediações. E daí, inclusive, a especulação de que os guerrilheiros poderiam se entregar e ser levados até o aeroporto. Exatamente, um carro blindado, um micro-ônibus, parece um brucutu daqueles do Exército Brasileiro. Lembra visualmente um brucutu, né? Um carro que é utilizado e leva esse nome pelo Exército Brasileiro. Mas não se sabe se esse carro será utilizado. Foi o primeiro a chegar, logo há 2 horas, questão de 2 horas, foi o primeiro a chegar à área restrita, entrou em marcha ré e, claro, a especulação e a expectativa é de que esse carro seja utilizado para a saída de parte do comando das pessoas do grupo guerrilheiro Tupac Amaru, mas evidentemente que não há uma informação concreta nesse sentido. E até agora esse carro ainda não se movimentou, assim como a ambulância, Zaidan. Perfeito. Eduardo Castro, enviado especial, falando para a Rede Bandeirantes de Rádio, Rede Bandeirantes de Televisão, no momento em que 225 reféns são libertados pelos guerrilheiros do Tupac Amaru e são levados para o hospital da Polícia Nacional em Lima, na Avenida Brasil, na capital peruana. Existe ainda a possibilidade, conforme já relatou o Eduardo, de que uma negociação leve à rendição dos guerrilheiros perante uma comissão de notáveis do Peru, obviamente com deposição de armas, e a partir daí, segundo o Fujimori deixou claro no seu pronunciamento em rede nacional, haveria inclusive a possibilidade de que eles tivessem um avião à disposição para que saíssem do país. E nós traremos no decorrer desta programação da Rede Bandeirantes de Rádio, Rede Bandeirantes de Televisão, os números definitivos com relação aos libertados e também as próximas informações oficiais do governo do Peru com uma possível rendição, ainda apenas no campo da hipótese, a rendição dos guerrilheiros, que ainda mantém mais de 100 reféns na casa do embaixador japonês em Lima, no Peru. 2 horas 15 minutos em São Paulo. Eduardo Castro voltará em instantes. Communicate. I wrote scientific papers by dictating to a secretary, and I gave seminars through an interpreter. And then, a tracheostomy operation removed my ability to speak altogether. After a long time, well, it seemed like a long time, somebody came up with this brilliant gadget. They didn't have it at the Cambridge Hospital. They got it from somewhere in London. This was high technology, how you can communicate with a person with no